Certa vez Jesus ele narra uma parábola chamada de a parábola do semeador. Jesus diz que um semeador, saindo a semear, parte da semente dele havia caído à beira do caminho. As sementes que haviam caído à beira do caminho, os pássaros vieram e arrebataram essa semente, ou seja, devoraram a semente. Algumas sementes elas caem num terreno que é rochoso, é pedregoso. Quando a planta cresce, ela, por não haver profundidade devido ao tipo de solo rochoso, o sol queima essa planta e ela perece e se vai. A terceira semente ela cai num terreno onde as plantas ali são espinhosas. Quando aquela planta que acaba de nascer, os espinhos das outras plantas sufocam ela e ela também acaba morrendo e não suporta o processo. Mas a quarta semente ela cai num terreno produtivo, num terreno fértil, e essa por sua vez cresce e dá muitos frutos. Bom, Jesus está falando dos diferentes tipos de corações que recebem a palavra do reino. Jesus diz que aquelas sementes que caíram à beira do caminho, o maligno teve facilidade de arrancar a semente do coração dessa pessoa. Do que Jesus está se referindo? Jesus está falando daquelas pessoas que estão mal posicionadas no seu reino. Como assim? Você lembra, Jesus disse que os pássaros vieram e devoraram essa semente porque ela estava mal posicionada. Ela não estava no caminho, ela estava à beira do caminho. O Salmo 119 diz assim: bem-aventurado aqueles que trilham em caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe que Jesus é o caminho, mas essa semente não está no caminho, ela está à beira do caminho. Você percebe que todas as vezes que a Bíblia se refere a alguma coisa está à beira do caminho, não é uma boa referência? Quer ver só? Aquela figueira que Jesus amaldiçoou, a Bíblia diz assim: Jesus, avistando uma figueira que estava à beira do caminho, procurou nela frutos, não achando frutos, a amaldiçoa. A Bíblia diz que Jesus, entrando dentro de Jericó, havia um cego que estava sentado à beira do caminho, e este, por sua vez, clamava para que Jesus o curasse. Você percebe que tudo aquilo que se refere a algo ou a alguém à beira do caminho não é algo legal? Pois bem, quem são essas pessoas? São aquelas que estão no reino, mas estão mal posicionadas. Elas não conseguem estar no centro do caminho, elas vivem à beira do caminho. São aquelas pessoas que ainda não conseguiram tomar verdadeiramente uma decisão na sua vida. Uma hora ela está na igreja, outra hora ela está no mundo. Uma hora ela está fazendo a vontade de Deus, outra hora ela está fazendo a sua própria vontade e o seu próprio querer. São aquelas pessoas que ainda não conseguiram se decidir verdadeiramente o que elas querem para a vida dela. Eu sempre digo que servir a Deus é uma decisão, tá? É uma decisão. Não é fácil, nós encontraremos dificuldades, mas uma vez que você decide servir a Deus, em corpo, alma e espírito, não existe dificuldade que arranque você do reino. Aquelas sementes que caíram no terreno rochoso e que, por não haver profundidade, são queimadas pelo sol, são aquelas pessoas que até servem a Deus, recebem a palavra com alegria, mas quando as lutas vêm, as dificuldades começam a vir, a sua fé começa a esmorecer e ela logo abandona a fé. São aquelas pessoas que servem a Deus, mas quando as dificuldades vêm, elas começam a pensar que Deus não está com ela. Bom, se Deus estivesse comigo, essas coisas não teriam sobrevindo a mim. Nada disso estaria acontecendo. Eu não teria perdido um ente querido, as portas não teriam se fechada, eu não teria nem essa doença, essa enfermidade, ou seja, enfim, nada de ruim estaria acontecendo. São as pedras que sufocaram as raízes dessa pessoa. Aquelas plantas que cresceram, mas os espinhos sufocaram essa planta e mataram, são aquelas pessoas que as vaidades deste mundo, os prazeres desse mundo, conseguem sufocar a sua vida espiritual. Aquelas pessoas que querem servir a Deus, mas as tentações o vencem. As vaidades dessa vida, os prazeres desse mundo fazem com que essa pessoa não consiga se firmar na presença de Deus. Mas em quarto lugar existem aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, aquelas que, independente da luta, da vaidade, das tribulações, das tentações, ela permanece firme e permanece inabalável. Como é o seu coração? Qual é o tipo de terreno que o seu coração é? É aquele terreno que está à beira do caminho? É aquela semente mal posicionada? O seu coração é aquele que, quando as lutas vêm, você esmorece? Ou é aquele que as vaidades dessa vida, os prazeres desse mundo não conseguem fazer com que você permaneça firme? Mas quem sabe, você tem um coração produtivo, um coração que frutifica, um coração que recebe a palavra do reino com alegria, mas independente das intempéries dessa vida, nada consegue esmorecer a sua fé. Que você possa ser um terreno produtivo,
Que você possa servir a Deus e crer nele, independente das circunstâncias ao seu redor, independente de como está o cenário à sua volta. Deus quer que você sirva a ele em corpo, alma e espírito. Deus abençoe sua vida.